Caros irmãos em Cristo, a paz do Senhor, bem-vindo todos à nossa nova videoaula, desta feita a videoaula número 77, que tem como tema Fim do reinado de Joás em Judá. Fim do reinado de Joás em Judá. Este nosso comentário de hoje, essa nossa videoaula, ela tem como base dois textos, o texto do livro dos Reis, segundo Reis, e também o texto paralelo que encontra-se em segundo Crônicas. Segundo Reis, capítulo 12, versículos 17 a 21, e logo na sequência o texto paralelo que encontra-se em segundo Crônicas, capítulo 24, versículos 23 a 27. Falaremos sobre este rei Joás, que não é nenhuma novidade para você, você que já está acompanhando as nossas videoaulas, você sabe quem foi esta figura, este rei de Judá chamado Joás, aquele mesmo rei que recebeu a sua coroa aos 7 anos de idade. Mas para que você não fique perplexo, você que acessou agora as nossas videoaulas, ou é a primeira videoaula que você está assistindo, não fique assustado por alguém ter assumido o trono de Judá aos 7 anos de idade, tá certo? Mesmo porque ele tinha um tutor, e esse tutor chamava-se Joiada, aquele sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, aquele homem fiel a Deus que preservou a vida daquela criança, escondendo esta criança ali no templo. Ele escondeu essa criança a partir de 1 ano de idade. Essa criança só vai assumir o trono aos 7 anos de idade. Cremos que ali foi a mão de Deus preservando esta criança chamado Joás, o único sobrevivente da dinastia de Davi. Ele ficou ali no templo até receber a coroa. Por quê? Porque a Thalia, que havia usurpado o trono, queria ceifar, aliás, ela ceifou a vida de quase todas as pessoas descendentes de Davi, e ali o seu Deus, no seu grande poder, usou o sumo sacerdote Joiada para preservar Joás ali no templo. Ele foi criado praticamente desde a sua tenra infância, ou sua tenra idade, ali no templo, até que assumiu o trono. Bem, alguns fatos relevantes a respeito, não todos relevantes. Veremos que o reinado de Joás, os irmãos que estão nos acompanhando, já falamos acerca desse personagem na videoaula número 72, na número 73, na 75, se não me falha a memória, e vamos falar agora na videoaula número 77. Alguns pontos que nós julgamos pertinentes a respeito da vida deste monarca, do Joás. Alguns pontos aqui. Um ponto relevante foi que ele preocupou-se em reparar o templo, né? Ele viu que a casa do Senhor há muitos anos, há cerca de mais de 125 anos, estava praticamente sem nenhuma reforma, e ele sentiu de realizar esta boa ação, né, que ele praticou em reparar o templo. Vimos isso na videoaula número 72. Foi uma pessoa que foi fiel a Deus enquanto o seu tutor, Joiada, esteve ali lhe aconselhando. Após a morte desse sacerdote Joiada, infelizmente, ele foi uma pessoa, o rei Joás, se deixou levar pelos seus conselheiros. E os conselhos desses seus conselheiros não foram conselhos bons, porque esses conselhos levou não só o rei à idolatria, como também o povo de Judá à idolatria, infelizmente. Outro ponto extremamente, podemos dizer, um dos piores pontos uma das piores atitudes que o rei Joás tomou foi quando ele declarou, isto é, aceitou que, ou até mesmo ele levou à morte do filho de Joiada, isto é, Zacarias, o sacerdote, filho de Joiada, ele profetizou, ele recebeu de Deus uma palavra, e aquela palavra ele dirige-se então ao rei Joás, e ali mostra que ele repreende o rei Joás. Por quê? Porque o rei Joás se permitiu entrar pelo caminho da idolatria. Então Zacarias, que não é aquele profeta Zacarias, né, mais à frente nós veremos, mas muito mais à frente, não era aquele mesmo porque aquele era profeta, esse aqui é sacerdote. Ele repreende o rei Joás, e o que vai acontecer? Joás não gosta daquela palavra de repreensão da parte do Senhor, e ele vai autorizar ou mandar matar a pedradas
este homem chamado Zacarias. Naquela ocasião nós falamos, olha, essa aula vai deixar você muito indignado. Naquela ocasião, quando nós comentamos a respeito dessa morte, né? O rei Joás, ele decreta a morte de Zacarias, porque Zacarias, sacerdote, havia profetizado ou havia repreendido que o rei Joás estava entrando pelo caminho da idolatria. Não só ele, como o povo. Então ele manda que este sacerdote seja morto a pedradas. Só que antes do sacerdote Zacarias morrer apedrejado, ele ainda vaticina uma palavra, e a palavra foi essa: o Senhor o verá e o requererá. Então guarde bem essa palavra, este vaticínio, essa profecia, que está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22, quando Zacarias, esse sacerdote, ele profetiza, antes dele morrer, ele vaticina a seguinte palavra. Torno novamente a repetir essa palavra para ficar bem, que você entenda bastante. Diz assim: o Senhor o verá e o requererá. Pois muito bem, e é sobre este castigo, sobre esse julgamento do Senhor, isto irá acontecer em breves minutos, quando nós iremos comentar a respeito deste fim do reinado de Joás em Judá. Porque esta palavra, dita pelo pelo sacerdote Zacarias, tem tudo a ver com o que nós iremos comentar nesta videoaula de hoje. Muito bem, meus amados irmãos, então nosso estudo, conforme já falei, está baseado em 2 textos. Primeiro texto, nós vamos ler aqui na íntegra, 2 Reis capítulo 12, versículos 17 a 21. Se você tem um exemplar da palavra de Deus aí a seu dispor, por gentileza, abra em 2 Reis capítulo 12, versículos 17 a 21. Tenha paciência, a Bíblia não se aprende da noite para o dia. Algumas pessoas, às vezes, não, mas os estudos, os comentários são muito longos, mas é porque isso é necessário, amados. É com calma, tá bem? Você vai aprender a palavra do Senhor. Vamos ao nosso primeiro versículo, versículo 17. E eu quero já dizer de antemão o seguinte, é que o rei Joás, ele começou a reinar, podemos dizer, e isso é não um pensamento meu, mas de comentaristas, homens que realmente estudam a fundo o texto, e encontrei alguns comentaristas, intérpretes desta passagem bíblica, informando que o rei Joás, ele vai começar o seu reino no espírito, mas vai terminar na carne. Isso de fato aconteceu. Enquanto ele esteve ali, estava debaixo das ordens, ou pelo menos das orientações do sacerdote Joiada, o rei Joás, ele fez um bom governo. Após a morte, infelizmente, ele não fez coisa que agradassem a Deus, ou que agradasse a Deus. Vamos ao nosso primeiro verso. O verso 17 vai nos mostrar o seguinte. Vai citar aqui o nome de um rei, e você já o conhece, pelo menos já ouviu falar. Trata-se daquele personagem chamado Azael, ou Razael, né? Como é traduzido para o português, apenas fica o H não tem som, então fica Azael, mas no original é Razael. Rei da Síria, não é novidade, você já sabe que a Síria ficava praticamente a nordeste ali das tribos do norte, e a sua capital era Damasco. Muito bem, Azael, não é novidade para ninguém, inclusive merece aqui um destaque, uma palavra do Senhor, o Senhor falando com o profeta Elias, ele já tinha vaticinado o que iria acontecer, ou sobre a incumbência que Azael, rei da Síria, iria ter. O próprio Deus tinha determinado a Elias para ele ungir a Azael como rei da Síria. Isso foi profetizado no texto que encontra-se em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15, que neste momento vou ler. O texto diz: e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Isto é, eu apenas li, claro que o Senhor depois determina nessa mesma palavra que ele ungisse depois a Jeú, e também a Eliseu, profeta, em seu lugar. Eliseu lá de Abel-Meolá. Isto acontece. Então o que nós iremos comentar é algo que estava nos planos de Deus. Deus iria usar no seu grande poder de prever coisas futuras, né? Porque tanto o passado como o presente e o futuro, Deus vê o futuro como se estivesse acontecendo agora, nesse momento. Ele iria usar este rei, Azael, rei da Síria, para punir disciplinarmente o rei ou os reis de Judá. Não só o rei de Judá, como também o rei de Israel. Porque a palavra do Senhor, no Levítico capítulo 26, nos mostra, e é bom até que nós possamos ler já de antemão, antes de entrarmos na palavra do Senhor, propriamente dita aqui no texto, vamos ler
a palavra do Senhor que encontra-se em Levítico capítulo 26, porque vai nos mostrar esse capítulo, os castigos da desobediência. A promessa do Senhor ela era condicional, isto é, se Israel prevalecesse em sua adoração a Deus, Deus de fato iria cumprir as suas promessas. Então a promessa era condicional. Porém, se Israel se desviasse, se Israel procurasse outros deuses para adorá-los, Deus traria castigos sobre essa nação. É isso que nós veremos. Então, Levítico capítulo 26, versículo 17, vai nos mostrar o seguinte, diz assim o texto: Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecem, assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Estou lendo isso porque isso tem tudo a ver com o que vai acontecer aqui no decorrer da nossa exposição da palavra. O verso 25 do capítulo 26 de Levítico diz o seguinte: Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Que era Deus vaticinando o que iria acontecer. É claro que há muito mais castigos pela desobediência. Aqui lemos apenas esses dois textos, mas acreditamos que são suficientes para você ver que Deus vai usar a própria Síria, o rei Hazael, para punir o seu povo, o povo de Judá. Por quê? Porque o rei tinha entrado pelo caminho da idolatria e, consequentemente, o povo de Judá de igual modo. Vamos ao nosso texto. Verso 17 diz o seguinte, amados: Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. É isso que estamos vendo aqui no texto. E você fica a se perguntar, por que contra Gate? Veja que o texto está mostrando que, primeiramente, Hazael, ele vai atacar e conquistar a cidade de Gate. E você sabe, como bom observador que deve ser, um estudante da Bíblia, sempre é bom acompanhar com o mapa. Sempre quando estou estudando um tema, um texto bíblico, e me deparo com um nome geográfico, que no caso é o nome de uma cidade, a cidade de Gate, você sabe que Gate era uma das cidades ali da planície da Filístia. Era uma das cidades, dentro das 5 cidades famosas, como Gate, Gaza, Ascalon, Asdod também era uma das cidades, e Ecrom, uma dessas 5 cidades. E a cidade de Gate, o rei Hazael vai marchar contra ela e vai pelejar, e vai prevalecer. Só que quando observamos o texto, quando nós lemos o texto, você deve ter muita calma para observar esses nomes geográficos que aparecem. Tanto o nome de cidade, como o nome de rios, etc. Você deve ter em mente isso, a região da Palestina, ou a região ali onde estava o povo de Deus, as tribos do norte e as tribos do sul. Por quê? Eu fiquei imaginando o seguinte, é que o rei Hazael, ele, lógico, era o rei da Síria. Para ele chegar até Gate, ele deveria atravessar o quê? Atravessar o rio Jordão e também atravessar, ou ele foi, pegou seu exército e rumou em direção, passando pela tribo de Benjamim, que estava em Judá, ou então, estou aqui de posse do mapa, ou então ele foi por Efraim. Em algum ponto ele cruzou o rio Jordão. Então você tem que ter essa percepção. Porque a Bíblia muitas vezes ela não explica essa questão geográfica. Você tem que ter essa percepção, como um bom estudante que deve ser, um bom observador da geografia bíblica, para você não ir direto ao ponto sem saber como Hazael chegou ali. É interessante você perceber o seguinte, Hazael era rei da Síria. Síria ficava, como eu já disse, lá no nordeste das tribos do norte, certo? Então, lembre-se, as tribos do norte, as 10 tribos, e a nordeste dessas tribos estava ali a Síria, ou os arameus, né? Bem, para ele chegar até a região de Gate, ele deve ter saído com seu exército, ter costeado ali, pelo menos lado a lado ali, ele veio com seu exército no sentido norte e sul, margeando ali o rio Jordão, até que num determinado ponto, mais um pouco ao sul, ele atravessou ou pelas tribos de Benjamim, pela área da tribo de Benjamim, ou pela área da tribo de Efraim. Ele então
Atravessando, ele chega até Gate, já na região da Filístia. Você deve ter isso em mente. Você deve ter um mapa para você ter essa percepção. Então, nós veremos que primeiro, ele vai entrar em guerra contra Gate, ou contra essa cidade forte dos filisteus, que ficava na planície da Filístia. Depois que ele conquista, ele vai se voltar contra Jerusalém. Então veja que ele vem conquistando. Aliás, é bom que se diga, se você observou as videoaulas, as duas últimas videoaulas anteriores, principalmente a videoaula número 75, nós estudamos sobre Joacás, rei de Israel, você percebeu que o rei Azael, ele conquistou, ele já vinha conquistando terras das 10 tribos do norte. E ali, como um aproveitamento do êxito, ele segue ainda em guerra e agora ele não vai guerrear diretamente contra Jerusalém, mas ele tem ali, digamos, uma batalha preliminar contra esta cidade filisteia, a cidade de Gate. Alguns comentaristas chegam a dizer que nesse momento, nessa época em que Azael luta contra a cidade de Gate e prevalece contra ela, alguma influência a Jerusalém ou a tribo de Judá tinha sobre esta cidade. Talvez com o interesse de humilhar o rei Joás, ele vai e conquista essa cidade de Gate. Bem, deixando um pouco de lado essa questão da geografia bíblica, vamos voltar ao nosso texto. Vamos ler o versículo 17 novamente. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Então, ele atravessa o rio Jordão, vai até a região de Gate, conquista a cidade de Gate, e depois ele vai com a sua tropa marchar em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Deus iria punir a essa tribo de Judá e, consequentemente, o rei Joás. É aquela questão que nós falamos já em algumas aulas, a questão que nós chamamos a síndrome do pecado e julgamento. Se Judá estava em pecado e o seu rei estava em pecado, a mão de Deus iria pesar. Por quê? Porque o texto que nós lemos, Levítico capítulo 26, onde mostra alguns castigos pela desobediência, um dos castigos seria que o Senhor traria a espada do inimigo contra o seu povo, para puni-los. É isso que nós veremos no decorrer do nosso texto. O verso 18, que é o verso seguinte, vai nos mostrar uma estratégia que o rei Joás, uma decisão que ele tomou para não lutar ou não entrar em conflito contra o rei Azael. Ele viu que ele estava em desvantagem. Por quê? Porque ele sabia que o seu povo estava distante de Deus. Ele mesmo, como rei, ele tinha desobedecido a Deus, estava no caminho da idolatria. Então, espiritualmente, ele não tinha forças espirituais para lutar e confiar no Senhor. Por quê? Porque ele sabia que estava em desobediência contra Deus. O que ele fará então? Para evitar essa guerra contra Azael, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer os tesouros dos seus antepassados, de grandes reis aqui, pelo menos vamos mencionar 3 reis, e também, se isso não bastasse, ele vai entregar os próprios tesouros da casa do Senhor, vai dar assim de bandeja para Azael, para que ele não ataque e derrame mais sangue do povo de Jerusalém. Observe na sua Bíblia, o verso 18, o texto diz: porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas, que Josafá, que era o bisavô dele, e Jeorão e Acasias inclusive era o pai do rei Joás, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. Isso significa dizer o seguinte, que os tesouros dos familiares desses reis, dos antepassados, dos ancestrais de Joás, serão entregues, digamos, uma espécie de suborno. Ele vai subornar a Azael para que ele não ataque o seu povo em Judá e, consequentemente, em Jerusalém. Ele vai entregar, o texto mostra que ele vai entregar os tesouros de Josafá, de Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá. Consagraram como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor. Esta citação do autor dos reis em mostrar que ele entregou, inclusive, os tesouros da casa do Senhor, isso vai nos mostrar o grau espiritual, como estava baixo o grau espiritual, espiritualmente falando, o povo, o coração do povo. Por quê? Porque eles sequer tiveram o menor temor a Deus de evitar entregar esse tesouro, mas eles entregam, inclusive, os tesouros da casa do Senhor.
O texto é muito enfático quanto a isso. O ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Azael. Então ele suborna, ele usa esse suborno, né? Compra essa... Eu não vou dizer que ele vai comprar essa briga, porque aliás ele não vai comprar a briga porque não vai ter briga nenhuma, mas ele vai comprar essa lealdade, digamos assim, para que o rei Azael não ataque o seu povo, não ataque Judá, não ataque Jerusalém. E o texto diz, e os mandou Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Então o texto mostra que ele se retirou em Jerusalém. Quando estivermos comentando o texto paralelo que encontra-se em Crônicas, nós veremos com mais detalhes que não foi apenas uma retirada, uma simples retirada. Houve um certo momento que houve conflito, houve derramamento de sangue. Algumas pessoas morreram neste ataque. Porque Azael, se nós lermos apenas o texto que encontra-se na narrativa do autor dos reis, concernentes a esse texto, capítulo 12, versículo 17 a 21, as nossas informações ficarão limitadas, porque não teremos todo o texto, tudo o que aconteceu. Mas quando o aluno lê o texto do autor, do cronista, você terá uma informação muito mais acurada, uma informação muito mais satisfatória, muito mais abrangente. Voltemos ao nosso texto. O verso 19 vai nos mostrar a citação aqui do livro, aquela questão que sempre o autor dos reis ou o autor das crônicas, eles finalizam o reinado de algum rei, informando tanto as informações de determinado rei estão escritas nas crônicas e nas histórias do rei de Israel. O verso 19 vai dizer o seguinte, ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas... porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? É isso que nós veremos posteriormente no texto paralelo. Muito bem. O verso número 20, que é o verso que vem logo em seguida a nossa narrativa, vai nos mostrar aqui uma conspiração. O que vai acontecer? É que 2 oficiais do rei Joás vão matá-lo. Isto mesmo. Vão ceifar a sua vida. No texto de Reis não menciona o motivo desta morte, porque eles tramaram, porque eles conspiraram. Mas quando você lê o texto seguinte de Crônicas, você verá o motivo pelo qual estes 2 oficiais assassinaram o seu rei, né, cometendo aquele pecado chamado, ou que eles foram regicidas, mataram o seu próprio rei. O texto, no verso 20, diz, e levantaram-se os seus oficiais e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, essa região de Sila, e aqui menciona a casa de Milo ou casa de Bet-Milo. O texto vai nos dizer que, na versão meio da revista corrigida, menciona seus servos. Quando você lê servos na Bíblia, nem sempre o servo é servo. Certo? Com a questão de escravo. Muitas vezes, nesse texto aqui, a maioria dos intérpretes, eles explicam que servos aqui pode ser lido como seus oficiais. Então, os oficiais do rei, 2 oficiais do rei, eram muitos, pelo menos esses 2 foram os 2 que conspiraram e ceifaram a sua vida. O texto diz, e levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Bem, no texto paralelo você verá com mais detalhe como esta morte aconteceu e o motivo desta morte. O verso 21, o autor dos reis vai mencionar o nome dos 2 assassinos que mataram, estes 2 homens que mataram, estes 2 oficiais que mataram o seu próprio rei, o rei Joás. O texto diz, porque Josacá, filho de Simeate, que era uma pessoa amonita, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram, isto é, cometeram esse regicídio, né? Mataram o rei, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Sempre que você lê na Bíblia esse termo, e feriram, na sua grande maioria significa mataram, certo? Então feriram. Nós, no português, nem sempre ferir significa morte, mas na Bíblia aqui, sempre, na maioria das vezes, ferir significa realmente matar. O texto prossegue. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Ele foi
sepultado em Jerusalém. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. No texto seguinte, traremos mais informações acerca não só da sua morte, como o seu próprio sepultamento. E aqui nós finalizamos a narrativa de 2 Reis, capítulo 12, versículos 17 a 21. Quero convidá-los novamente a seguirmos agora o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 23 a 27. Ele vai descrever mais detalhes acerca desta invasão da Síria e, consequentemente, mais detalhes acerca da morte, ou pelo menos o motivo da morte deste rei chamado Joás, que foi assassinado por seus 2 oficiais. O verso 23, que é o primeiro, diz o seguinte: E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. Observe que ele não menciona aqui a guerra entre Azael e a cidade e os filisteus, pelo menos a cidade de Gate, mas já mostra ele já se dirigindo em direção à cidade de Jerusalém. A Jerusalém. O texto diz: sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria, o exército dos arameus, subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. E o texto vai nos mostrar o seguinte, na continuidade: e destruíram, observem, e destruíram. Se eles destruíram, porque eles entraram em conflito armado. E destruíram dentro do povo a todos os príncipes do povo. Observem, eles mataram nesta guerra entre a Síria, comandada por Azael, rei Azael, e Judá ou Jerusalém, houve um conflito e os principais, o texto mostra, todos os príncipes do povo, isto é, as principais autoridades do povo, essas autoridades foram mortas pelos sírios. O texto diz: dentre o povo, todos os príncipes do povo, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Aqui não é mencionado que Joás entregou de bandeja, conforme nós já falamos, os tesouros de seus pais, dos seus ancestrais, como também os tesouros da casa do Senhor. Mas o texto diz que ele vai levar como despojo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, isto é, ao rei Azael. O verso número 24, ele é muito interessante e relevante na nossa narrativa, porque ele vai mostrar que o exército da Síria não era um exército grande, não era um exército numeroso, mas era um exército pequeno em relação ao exército de Judá. Isso o texto vai nos mostrar. Porque as pessoas ficam pensando, não, mas Azael venceu porque seu exército era numeroso. O exército de Jerusalém, o exército de Judá era um exército pequeno. Coisa nenhuma. O exército de Judá era um exército expressivo, uma grande tropa, porém a tropa inimiga, a tropa da Síria, era uma tropa que, apesar de minoria, Deus estava usando eles para punir Judá. É claro, Deus estando do lado deles, quem iria prevalecer seriam os sírios. O texto diz: porque ainda que o exército dos sírios, viera com poucos homens, contudo, olha só, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão. Então a maioria era o exército de Judá. Mas maioria sem Deus é minoria. Ok? Então o texto, o autor das crônicas, nos presenteia, nos brinda com esta relevante informação. Porque as pessoas acham que é pela maioria, a maioria deve prevalecer. Nem sempre a maioria prevalece. Porque a maioria estava em Judá. A maioria estava ao lado de Joás. Mas Joás estava sem Deus e o seu povo também, consequentemente. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor. E aqui ele explica por que o exército menor, numericamente falando, como o exército de Azael, bem menor, ele conseguiu superou neste conflito o exército maior, que era o exército de Judá. Por quê? Porque o texto diz: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás. O próprio autor das crônicas menciona que eles venceram, eles prevaleceram. Por quê? Porque eles estavam em pecado, eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto diz: deixaram
o Senhor, Deus de seus pais. Assim os círios executaram o juízo de Deus contra Joás. Eles foram, lembra-se que nós lemos no texto aqui de Levítico? Deus iria usar a espada do inimigo para afugentá-los, para destruir o seu próprio povo. Por quê? Porque estavam em desobediência. Então aquilo que Joás havia plantado, ele irá colher. Né? É a lei da semente e da semeadura. Ele plantou aqui idolatria, irá colher o quê? Irá colher o julgamento de Deus sobre o seu povo e sobre o próprio rei. O verso 25 vai nos mostrar agora em detalhes como ocorreu o assassinato do rei Joás e a causa que levou a estes dois oficiais conspirarem contra o seu próprio rei e assassinarem o rei Joás. Observe o verso 25, o texto diz: e retirando-se dele, isto é, após Azael ter prevalecido em guerra contra Jerusalém, levado os despojos para Damasco e ter matado os principais autoridades do povo, eles vão deixar o rei Joás ferido. Alguns comentaristas chegam a dizer que foi o próprio Deus que feriu a Joás, porém o texto não nos mostra que foi o Senhor que feriu. Podemos entender que ele talvez tenha sido, quem sabe, entrou em conflito contra os arameus e ali, quem sabe, eles até torturaram o rei. Não vamos defender essa tese, mas há essa possibilidade. Por quê? Porque o verso 25 diz: e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, isto é, eles deixaram o rei ferido. Joás estava ferido, certamente no combate. Seus servos, eles aproveitam. O que vai acontecer agora? Os oficiais, vendo essa fraqueza do rei por estar ferido, eles vão aproveitar esse momento para ceifar a vida do seu próprio rei, matando-o em seguida. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Então, é revelador esse texto. O texto vai nos mostrar que a causa deles terem assassinado o seu rei, uma das causas, cremos que a principal, foi essa. Por quê? Porque Joás havia assassinado a Zacarias, aquele que profetizou, aquele que o repreendeu por ele ter entrado pelo caminho da idolatria. Esses homens sabiam disso e eles executaram ali este juízo, vingando a morte deste sacerdote. Seus servos conspiraram contra ele por causa, isso aqui está bem explícito o texto, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. Quem era? Zacarias. E o mataram na sua cama e morreu. Ele estava ali no seu leito, talvez se tratando das suas feridas, ou acamado ali, bastante enfermo. E ali no seu momento de fraqueza, os seus oficiais aproximam-se dele e ali ceifam a sua vida, conspiram contra ele, matam ele. E o texto diz, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama e morreu. E logo em seguida eles vão falar aqui a respeito do sepultamento do rei Joás, no próprio versículo 25. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém, observe, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Ele foi sepultado na cidade de Davi, isto é, em Jerusalém, porém não teve a honra de ser sepultado no local onde eram sepultados os reis de Judá. Por quê? Porque o povo sabia que ele tinha assassinado o filho de um sacerdote. Aliás, era sacerdote também. Então o povo não deu a eles essa honra. Ainda deram a honra deles ter sido sepultado, ele ser sepultado em Jerusalém, porém não no sepulcro dos reis. Por quê? A explicação é simples. Porque ele havia assassinado um homem inocente, um homem de Deus, um sacerdote. O verso 26 vai novamente aqui mencionar os nomes dos oficiais que assassinaram o seu rei, né? Esse regicidas. O texto diz: estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Siride, a Moabita. Observe que ambos, esses oficiais, um era filho de uma Amonita e outro de Moabita. Você sabe que os Amonitas e os Moabitas eram inimigos de Israel, pois eles foram as pessoas que assassinaram este rei, o rei Joás. Logo em seguida, o verso 27 vai nos mostrar, vai falar acerca da sua grandeza,
o que ele tinha feito e também a sugestão de estudarmos a vida desse rei, colher e obtermos mais informações lendo os livros das Crônicas dos Reis. O verso 27 assim expressa: e quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que lhes impôs, e o estabelecimento da casa de Deus, claro, isso aqui está falando do conserto da casa do Senhor, dos reparos, eis que está escrito no livro das histórias dos reis. Observe que o autor dos reis menciona as crônicas, e o autor das crônicas menciona os reis, as crônicas, o livro das histórias dos reis. E o verso 27, ele finaliza mostrando quem será o seu substituto, né? Claro, será o filho do rei Joás, cujo nome é Amazias. E o texto diz: e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias reinou em seu lugar. E aqui termina, amados, a nossa narrativa. O que podemos aqui colher para o nosso ensinamento? Nós podemos ler um texto que está em Gálatas. Eu vou ler esse texto que está em Gálatas, capítulo número 6, que nos diz o seguinte. Gálatas 6, verso 7, diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Verso 8. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O verso 7 novamente: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque isto aconteceu. Isto que nós acabamos de ler aconteceu com o rei Joás. Ele matou este homem inocente, esse sacerdote. Foi um homem, este rei Joás foi idólatra. Não abriu seu coração para Deus. Parece que, não digo que parece, mas pelo que nós lemos nas escrituras a respeito de Joás, ele só procurou obedecer a Deus, pelo menos fingiu obedecer a Deus enquanto ele estava debaixo dos conselhos do sacerdote Joiada. Morrendo Joiada, ele então não é tão fiel quanto nós pensávamos que ele fosse fiel, porque ele vai revelar o seu outro lado, que era um lado que de fato o seu coração não era sincero para com o Senhor. Por quê? Porque ele seguiu os falsos ensinos, os falsos conselhos, ou maus conselhos de seus próprios, primeiro escalão ali, das pessoas que estavam ali junto a ele. Este conselho levou o rei à idolatria e o povo de Jerusalém em idolatria também, e consequentemente o povo de Judá. Com isso, o rei, entrando pelo caminho da idolatria, ele não se arrependeu dos seus pecados. Deveria ter se arrependido quando o sacerdote Zacarias o repreendeu por sua rebeldia diante de Deus, por ele ter entrado pelo caminho da desobediência. Mas ele não fez isso. Ao invés de se arrepender, ele matou este homem fiel a Deus, este sacerdote, filho de Joiada. Este homem Joás, ele pagou realmente ele plantou corrupção, colheu corrupção. Ele foi aquele homem que não teve o menor remorso quando mandou matar o Zacarias, esse sacerdote. Mas veremos que os seus próprios oficiais foram usados ali no ato de vingança. Eles matam seu próprio rei. E aí este rei morre porque durante a sua vida ele plantou o que colheu. Que Deus abençoe a você. No próximo estudo, na videoaula número 78, falaremos sobre a última profecia de Eliseu. Videoaula número 78, que está baseada em 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 25. Um excelente estudo. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nosso Rei da Glória. Amém.